Às vezes, as pessoas que deveriam ser o nosso porto seguro são aquelas que mais profundamente nos traem. Imagine o peso de descobrir que os próprios pais, em um ato de egoísmo sem limites, roubaram o sonho da neta para financiar um luxo passageiro para outros. Mas o que eles não sabiam é que certas heranças carregam segredos que o dinheiro não pode comprar e que a justiça pode vir de onde menos se espera, revelando que a ganância tem um preço muito mais alto do que R$ 95.000. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som do violoncelo sempre foi o coração da nossa casa aqui em Curitiba. Não era apenas música, era a respiração de Cecília. Minha filha, aos 14 anos, tinha uma conexão com aquele instrumento que eu mal conseguia explicar. Quando ela passava o arco pelas cordas de ébano, o ar da sala parecia ficar mais denso, mais quente, como se o próprio tempo parasse para ouvir. Aquele instrumento era uma herança de Dona Adelaide, minha sogra, uma mulher de uma elegância silenciosa e de uma sabedoria que sempre me intimidou um pouco. Ela deu o violoncelo para Cecília quando percebeu que a neta tinha o mesmo brilho nos olhos que ela teve na juventude, nas orquestras da Europa. Naquela terça-feira de novembro, o céu estava carregado, um cinza chumbo que prometia uma daquelas tempestades súbitas que fazem o asfalto cheirar a terra molhada. Eu cheguei do trabalho mais cedo, sentindo um cansaço estranho nos ombros. O silêncio, quando abri a porta, foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Normalmente, a essa hora, eu ouviria as escalas de Bach ecoando pelo corredor ou o som metálico do afinador, mas a casa estava muda. Cecília, mãe, pai, chamei, deixando as chaves sobre o aparador de embuia na entrada. Meus pais, Arnaldo e Berenice, estavam morando conosco há 3 meses. A desculpa era a reforma na casa deles, mas a verdade é que as dívidas estavam apertando o calo do meu pai novamente. Ele sempre foi um homem de gostos caros e bolsos rasos. Alguém que acreditava que a aparência de sucesso era mais importante que a estabilidade real. Minha mãe, infelizmente, era sua maior incentivadora, sempre pronta para passar a mão na cabeça de suas necessidades extravagantes. Caminhei até o quarto de Cecília e bati de leve. Ninguém respondeu. Abri a porta e o meu coração deu um solavanco. O suporte de madeira, onde o violoncelo descansava como uma joia, estava vazio. O estojo rígido, revestido de veludo azul escuro, também não estava lá. Senti um frio gelado subir pela espinha. Cecília nunca saía com o instrumento sem me avisar, e ela estava na escola, no treino de vôlei. Fui até a sala de estar e encontrei meus pais sentados à mesa da varanda, tomando café como se fosse um dia qualquer. O cheiro de café fresco e pão de queijo parecia um insulto diante do vazio que eu acabara de encontrar no quarto da minha filha. Pai, mãe, vocês viram o violoncelo da Ceci? Ela levou para algum ensaio extra? Perguntei, tentando manter a voz estável, embora minhas mãos estivessem começando a tremer. Meu pai limpou o canto da boca com um guardanapo de papel, evitando meu olhar. Minha mãe, por outro lado, deu um sorriso forçado. Aquele sorriso que ela usa quando está prestes a anunciar algo que sabe que vai causar confusão, mas que ela já justificou na própria cabeça. Ah, Ricardo, ainda bem que você chegou, disse ela, a voz fina e melosa. Nós tomamos uma decisão de família, uma decisão para o bem de todos, né, sabe? O seu pai e eu conversamos muito. Do que você está falando, mãe? Onde está o instrumento? Minha voz subiu um tom. Meu pai finalmente olhou para mim. Nós o vendemos, Ricardo. Apareceu um comprador, um colecionador de São Paulo que estava na cidade. Ele ofereceu R$ 95.000 à vista, em transferência imediata. Você tem noção do que é esse dinheiro? O mundo pareceu girar. R$ 95.000. Eu sabia que aquele violoncelo era valioso. Adelaide sempre disse que ele era especial, mas eu nunca permiti que o valor financeiro entrasse na nossa casa. Para Cecília, ele valia o futuro dela. Vocês... O quê? Eu sussurrei, sentindo o sangue fugir do meu rosto. Vocês roubaram a minha filha? Vocês entraram no quarto dela e...
Venderam o que não pertencia a vocês? Não use essa palavra, né, roubar. É muito feio entre família. Interveio meu pai, batendo a mão na mesa, fazendo as xícaras chacoalharem. Nós somos seus pais. Nós ajudamos você a chegar onde chegou. E aquele instrumento estava lá, parado, acumulando poeira, enquanto seus sobrinhos, os filhos da sua irmã, não têm nenhum lugar decente para brincar no verão. Aquela casa da Sandra é um forno. Com esse dinheiro, nós já encomendamos a instalação da piscina e a reforma da área de lazer deles. É para os seus sobrinhos, Ricardo. É para a família. A audácia deles era paralisante. Eles haviam vendido o sonho da neta para dar uma piscina aos netos favoritos, os filhos da minha irmã Sandra, que sempre foi a queridinha porque seguia todos os caprichos dos meus pais. Sandra e o marido são dois encostados que vivem de aparências e, agora meus pais acharam por bem usar o patrimônio da Cecília para sustentar esse estilo de vida. A Cecília vai para o conservatório no ano que vem, eu disse, com a voz embargada de fúria e dor. Aquele instrumento era a vida dela, era o presente da avó dela. Como vocês puderam. Ela é jovem, Ricardo. Ela compra outro, um mais simples, desdenhou minha mãe. Para que uma menina de 14 anos precisa de um objeto de quase 100 mil reais. É um absurdo, uma ostentação desnecessária. A piscina vai durar anos, vai dar alegria para toda a família nos churrascos de domingo. Eu não conseguia mais olhar para eles. O egoísmo era tão denso que eu podia sentir o cheiro dele, misturado ao café. Eu me virei para sair, precisava respirar, precisava pensar em como contaria isso para a minha filha. Foi quando ouvi o barulho da porta da frente. Era Cecília chegando do treino com a mochila nas costas e um sorriso no rosto. Oi, pai. Oi, avô. Não sabem da maior? O professor disse que eu... Ela parou de falar ao ver o meu rosto. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. Pai, o que aconteceu? Eu não tive tempo de responder. Meus pais, com uma frieza que me assustou, explicaram a ela o que tinham feito, usando as mesmas palavras vazias sobre união familiar e a piscina dos primos. Eu vi o momento exato em que a luz nos olhos da minha filha se apagou. Ela não gritou. Ela não chorou de imediato. Ela apenas caminhou até o quarto, viu o suporte vazio e voltou para a sala, pálida como um fantasma. Foi nesse momento que o telefone tocou. Era Dona Adelaide, minha sogra. Ela costumava ligar toda terça para saber como tinha sido a aula de música de Cecília. Eu atendi no viva voz, sem forças para esconder a tragédia. Ricardo, está tudo bem por aí? Como foi o ensaio da minha pequena hoje? A voz de Adelaide era doce, mas firme. Eu expliquei. Com a voz entrecortada, contei sobre a venda, sobre os 95 mil reais, sobre a piscina da Sandra. Meus pais ficaram ao lado, com expressões de desafio, prontos para se defenderem da velha, como eles a chamavam pelas costas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu esperava gritos. Esperava que Adelaide exigisse a polícia. Mas, em vez disso, ouvimos uma risada curta e seca. Uma risada que gelou o ar da sala de uma forma que a tempestade lá fora não conseguiria. Eles venderam por 95 mil, Ricardo? Adelaide perguntou, sua voz agora tingida de uma ironia cortante. Sim, Adelaide, respondeu meu pai, querendo se mostrar superior. Um excelente negócio, não acha? Dinheiro no bolso é melhor que madeira velha no canto. Ah, Arnaldo, Adelaide disse, e eu podia imaginar o sorriso enigmático no rosto dela. Vocês realmente não têm ideia do que fizeram. Vocês acham que ganharam uma fortuna, mas acabaram de assinar a própria ruína. Aquele violoncelo, ele não era apenas madeira velha. O rosto do meu pai começou a perder a cor. Minha mãe apertou o braço da poltrona. O que você quer dizer com isso, Adelaide? Perguntei, sentindo que havia algo muito maior por trás daquelas palavras. Diga a eles, Ricardo. Diga a esses dois que o violoncelo era uma peça de museu catalogada, com um seguro internacional em nome da Cecília. Mas, mais do que isso, ela fez uma pausa dramática. Digam que o que estava escondido dentro do revestimento duplo do estojo vale 10 vezes mais do que o instrumento. E o comprador? Se ele for quem eu estou pensando, ele não vai ficar nada satisfeito quando descobrir que comprou um item com restrição de venda internacional.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Meus pais se entreolharam e, pela primeira vez, vi o medo real atravessar os olhos deles. A ganância deles tinha aberto uma porta que eles não saberiam como fechar. O ar na sala de estar parecia ter sido sugado. Meus pais, que segundos antes ostentavam uma arrogância inabalável, agora pareciam murchar diante do telefone celular que repousava sobre a mesa. A voz de Adelaide, vinda de algum lugar entre a calma e o desprezo, ainda ecoava pelas paredes. Restrição de venda internacional. Aquelas palavras flutuavam no ambiente como uma sentença. Meu pai, Arnaldo, foi o primeiro a tentar recuperar a compostura, embora o suor estivesse começando a brotar em sua testa calva. Ele deu um passo à frente, tentando projetar uma autoridade que já não possuía. Adelaide, não seja melodramática, ele exclamou, a voz falhando levemente no final da frase. O comprador era um homem de negócios sério, um colecionador. Fizemos um contrato simples, passamos o Pix e ele levou o instrumento. Negócio fechado, dinheiro na conta. Esse seu papo de peça de museu é só dor de cotovelo, porque percebeu que nós fomos mais rápidos que você. Do outro lado da linha, a simultânea risada de Adelaide foi como o som de vidro quebrando. Arnaldo, sua ignorância só é superada pela sua soberba. Aquele violoncelo é um Gaufriller do século XVIII, catalogado na Fundação Stradivari. Ele possui um microchip de identificação inserido na madeira e um rastreamento de procedência que nenhum colecionador sério ignoraria. Se esse homem comprou de você sem exigir a documentação original que está em meu cofre, ele não é um colecionador, ele é um receptador. E você, meu caro, acaba de cometer um crime federal de receptação e desvio de bem tombado. Minha mãe, Berenice, sentou-se bruscamente no sofá de couro. Ela começou a abanar o rosto com as mãos, os olhos arregalados. Crime? Que crime, Ricardo? A gente só queria a piscina para os meninos. A Sandra já até postou no grupo da família que as obras começam amanhã. O dinheiro já está com o empreiteiro. Eu olhei para Cecília. Minha filha continuava parada na entrada do corredor, mas a expressão de choque estava dando lugar a algo mais profundo, uma decepção gélida. Ela adorava os avós. Ela acreditava que, apesar das chatices, eles a amavam. Ver que ela foi rifada por uma piscina de fibra e alguns azulejos na casa da tia era uma ferida que dinheiro nenhum curaria. Pai, você ouviu a Adelaide, eu disse, sentindo uma raiva fria crescer no meu peito. Vocês não venderam um brinquedo. Vocês venderam um patrimônio histórico que nem era de vocês. Onde está esse comprador? Quem é ele? Precisamos desfazer isso agora. Não dá, gritou meu pai, perdendo a paciência. O homem já deve estar chegando em São Paulo. Ele se identificou como Dr. Valadares. Estava em um SUV preto de luxo, com motorista. Ele foi prático, direto. Eu não vou ligar para ele e dizer que minha sogra está dando um piti. O dinheiro é nosso por direito de família. Foi então que Adelaide falou novamente. Sua voz agora era pura lâmina. Ricardo, preste atenção. O que eu disse sobre o revestimento do estojo é o que realmente deve preocupar o seu pai. Dentro do forro de veludo azul, costurado à mão, existem 3 cartas originais de um compositor barroco que comprovam a posse da minha família há gerações. Essas cartas, para colecionadores de autógrafos, valem quase o triplo do instrumento. Se esse Valadares descobrir que o estojo foi violado ou se ele for um aproveitador, ele vai vir atrás de quem o enganou. E ele não vai querer os 95 mil de volta. Ele vai querer o valor real de mercado que ultrapassa os 700 mil reais. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva que finalmente começava a desabar lá fora, batendo com força contra os vidros da varanda. O cheiro de ozônio e terra molhada invadiu a sala. 700 mil? Sussurrou minha mãe, a voz sumindo. Arnaldo, o que a gente fez? Cala a boca, Berenice, rugiu meu pai, mas o medo em seus olhos o traía. Ele pegou o celular e começou a digitar furiosamente. Eu vou ligar para a Sandra. Vou mandar ela parar a obra. Se a gente devolver os 95 mil, o problema acaba. Não acaba, pai, eu disse, cruzando os braços. Porque você não tem mais os 95 mil.
Você disse que já pagou o empreiteiro da Sandra. E a Sandra? Você conhece a sua filha. No momento em que o dinheiro caiu na conta dela, ela já deve ter comprado até os móveis novos para a área gourmet. Aquele dinheiro evaporou. Nesse momento, Cecília deu um passo à frente. Suas bochechas estavam coradas de indignação. E uma lágrima solitária escapou, mas sua voz estava firme. Vocês não pensaram em mim nem por um segundo, não é? Vocês entraram no meu quarto, pegaram a única coisa que me fazia sentir especial, a única coisa que me conectava com a vovó Adelaide, e trocaram por uma piscina. Eu espero que a água daquela piscina seja tão fria quanto o coração de vocês. Ela deu as costas e correu para o quarto, batendo a porta. O som do baque ecoou pela casa como um tiro. Eu me virei para meus pais. A vergonha que eu sentia por eles era sufocante. Eu quero vocês fora da minha casa. Agora. Ricardo, você não pode fazer isso. Minha mãe choramingou. Nossa casa está em obras. Onde vamos dormir? Está chovendo. Não me importa. Vão para a casa da Sandra, já que ela ganhou uma área de lazer nova às custas da minha filha, que ela deu um teto para vocês. Peguem suas malas. Eu vou levar vocês. Até o carro. Enquanto eles recolhiam suas coisas, resmungando e tentando me culpar pela falta de gratidão, eu peguei o telefone novamente. Adelaide ainda estava na linha. Adelaide, o que faremos? Perguntei, sentindo-me perdido. Deixe que eles saiam, Ricardo. Ela disse, com uma calma que me arrepiou. A vingança não precisa ser barulhenta para ser eficaz. Eu já acionei meu advogado e o seguro. Amanhã cedo, a polícia vai bater na porta da Sandra em busca do instrumento. E como o seu pai assinou o recibo de venda de algo que não era dele, a corda vai apertar. Mas o mais importante, o Dr. Valadares, não é quem eles pensam. Eu sei exatamente quem comprou aquele violoncelo. Foi um testa de ferro de um antigo rival da minha família. Eles caíram em uma armadilha que eu mesma preparei há anos, esperando que a ganância de alguém da família finalmente transbordasse. Eu senti um calafrio. Adelaide não era apenas uma senhora elegante que gostava de música. Ela era uma estrategista que conhecia as falhas de caráter de todos ao seu redor. Você sabia que eles fariam isso? Perguntei em um sussurro. Eu sabia que eles eram capazes, Ricardo. Só precisei deixar a porta entreaberta para ver se eles teriam a audácia de entrar. Agora, deixe-os ir. A piscina da Sandra vai ser o monumento mais caro e amargo que aquela família já viu. Levei meus pais até o portão sob a chuva torrencial. Eles entraram no carro velho do meu pai, jogando bolsas no banco de trás, lançando-me olhares de puro ódio. Eu vi as luzes traseiras do carro desaparecendo na neblina de Curitiba. Voltei para dentro, a casa agora silenciosa e vazia de sua presença tóxica. Fui até o quarto de Cecília e sentei-me no chão, encostado à porta dela. Ceci, que a vovó tem um plano. Eu prometo que vamos recuperar o seu violoncelo, ou algo muito melhor. Lá de dentro, ouvi apenas um soluço baixo. O que eu não sabia era que, naquele exato momento, na casa de Sandra, a celebração pela fortuna inesperada estava prestes a ser interrompida por um telefonema que mudaria tudo. O Dr. Valadares havia descoberto o que estava no forro do estojo, e ele não estava feliz. A chuva em Curitiba não dava trégua, transformando as ruas em canais de asfalto brilhante e frio. Naquela noite, o silêncio na minha casa era pesado, mas na casa da minha irmã, Sandra, o clima era de uma euforia tóxica. Eu soube depois, por mensagens que vazaram no grupo da família, que eles chegaram a estourar um espumante barato para comemorar o negócio do século. Meus pais, instalados no quarto de hóspedes apertado da Sandra, sentiam-se heróis, provedores, de uma felicidade que eles acreditavam ser meritória. Eles não sabiam que a fundação daquela piscina estava sendo construída sobre areia movediça. Às 7 da manhã da quarta-feira, o meu celular tocou. Era Adelaide. A voz dela estava nítida, sem um traço de sono. Ricardo, vista seu melhor terno. Vamos fazer uma visita à sua irmã. O advogado já está a caminho e, mais importante, o doutor Valadares acaba de descobrir que o tesouro que ele pensou ter roubado por uma pechincha tem um dono muito mais perigoso que o seu pai. Adelaide, o que você fez? Perguntei, enquanto calçava os sapatos,
tentando não acordar Cecília, que finalmente tinha caído em um sono exausto. Eu apenas garanti que a autenticidade das cartas no estojo fosse questionável para olhos não treinados, mas rastreável para a Interpol. O doutor no Valadares é, na verdade, um homem chamado Vanderlei, um atravessador de antiguidades que tem pavio curto e nenhum senso de humor para prejuízos. Dirigi até o bairro de Santa Felicidade, onde Sandra morava. Quando estacionei, vi o carro de Adelaide, um sedã preto impecável, já parado na frente. E, para minha surpresa, havia um SUV preto atravessado na calçada, se bloqueando o portão da Sandra. 2 homens de terno escuro estavam parados junto ao muro, onde um imenso buraco já tinha sido cavado no quintal, expondo a terra vermelha e úmida que seria o berço da piscina. Entrei pelo portão lateral que estava encostado. A cena no quintal era digna de um filme de suspense. Meu pai, Arnaldo, estava encolhido perto de uma betoneira desligada. Minha mãe, Berenice, chorava alto, sentada em um saco de cimento. Sandra gritava com um homem alto, de cabelos grisalhos e expressão gélida, o tal doutor Valadares ou Vanderlei. Eu quero o meu dinheiro de volta agora, rugia Vanderlei. Vocês me venderam um instrumento com alerta de roubo no sistema internacional. Eu fui parado em uma blitz de rotina e quase perdi meu carro porque essa peça de madeira está registrada como patrimônio histórico desviado. E essas cartas no fundo do estojo são cópias de museu? Vocês tentaram dar um golpe em mim? Nós não sabíamos, gritava Sandra, com o rosto vermelho. O dinheiro já foi usado. O empreiteiro já recebeu. Olhe para esse buraco, homem. Você quer que eu te devolva o quê? Barro? Foi nesse momento que Adelaide caminhou calmamente pelo jardim, o som de seus saltos estalando no concreto seco da varanda. Ela parecia uma rainha visitando as ruínas de um reino insignificante. Bom dia a todos, disse ela, com uma polidez que cortava como navalha. Vejo que a inauguração da piscina não está indo como planejado. Meu pai olhou para ela com um misto de esperança e pavor. Adelaide, graças a Deus, explique para esse senhor que foi um mal-entendido. Diga que o violoncelo é da família. Adelaide parou diante dele e cruzou os braços. Mas Arnaldo, o violoncelo é da família, da minha família, e eu nunca autorizei a venda. Ricardo, entregue ao senhor Vanderlei a cópia do boletim de ocorrência que registramos online há 2 horas. Por furto qualificado. Eu entreguei os papéis. O rosto de Vanderlei mudou de fúria para puro cálculo. Ele percebeu que, se ficasse com o instrumento, seria preso por receptação. Se devolvesse, perderia os R$ 95.000 que já tinham sido gastos por Sandra. Aqui está o trato, Sr. Vanderlei, continuou Adelaide, ignorando os soluços da minha mãe. O senhor me entrega o violoncelo e o estojo agora mesmo. Em troca, eu não prossigo com a denúncia de receptação contra o senhor. Quanto ao seu dinheiro, bem, o senhor terá que se entender com os vendedores. Vanderlei olhou para o meu pai e para a Sandra, com um olhar que prometia meses de pesadelos. Eu quero meus 95.000 em 48 horas. Ou eu vou levar cada móvel desta casa, cada tijolo desta reforma, e ainda sobrará dívida. Ele sinalizou para os capangas, que buscaram o estojo no carro, e o colocaram nos braços de Adelaide com um cuidado quase religioso. Assim que o SUV saiu arrancando, o silêncio que ficou no quintal era de morte. Sandra se jogou aos pés de Adelaide. Dona Adelaide, a senhora não pode fazer isso. Nós somos família. Onde vamos arrumar esse dinheiro? O Arnaldo disse que era seguro. A senhora tem milhões. Pague o homem. Adelaide olhou para baixo, para a mulher caída no barro da obra. Mas, minha querida, eu gastei milhões para proteger a história da minha família. Eu não gastaria um centavo para proteger a desonestidade da sua. Arnaldo, Berenice, vocês acharam que a juventude da Cecília e o talento dela eram moedas de troca. Pois bem, agora vocês têm um buraco no quintal, uma dívida com um criminoso e, o mais importante, vocês não têm mais uma neta, nem um filho. Ela se virou para mim. Ricardo, leve o instrumento para o carro. Cecília está esperando. Saímos daquela casa sob os gritos de desespero de Sandra e as súplicas do meu pai. Enquanto eu dirigia de volta, olhei pelo retrovisor
e vi Adelaide abrindo o compartimento secreto do estojo. Ela retirou as cartas falsas e, com um sorriso, revelou as verdadeiras, que estavam escondidas sob uma segunda camada de seda que nem o atravessador tinha notado. A vingança, Ricardo, é como a música, ela comentou, tocando suavemente a madeira do Gofriller. É preciso saber o momento exato de entrar com o acorde certo para que a harmonia seja perfeita. Naquela tarde, o som de Bach voltou a ecoar pela nossa casa. Cecília tocava com os olhos fechados, lágrimas correndo pelo rosto, mas um sorriso de paz nos lábios. Meus pais e minha irmã, soube que tiveram que vender a casa de Sandra às pressas para pagar Vanderlei, indo morar em um pequeno apartamento de aluguel na periferia. O buraco da piscina na antiga casa foi coberto com terra pelos novos donos, mas o buraco que eles cavaram na própria dignidade jamais seria preenchido. A justiça não veio com gritos, mas com a nota mais pura e profunda de um violoncelo recuperado. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. A alegria de ter o violoncelo de volta no suporte do quarto de Cecília durou exatamente 48 horas. Em Curitiba, quando o vento minuano sopra cortante vindo do sul, dizem que ele traz avisos. Naquela quinta-feira, o aviso veio na forma de um envelope pardo, sem remetente, jogado por baixo do meu portão. Dentro, não havia cartas ou ameaças escritas, apenas uma foto polaroid da fachada da escola de Cecília, com um círculo vermelho feito a caneta em volta do horário de saída. O meu sangue gelou. Eu achei que a intervenção de Adelaide na casa da Sandra tivesse colocado um ponto final na história, mas eu subestimei o tamanho do vespeiro onde meus pais haviam cutucado. O tal Dr. Valadares, ou Vanderlei, como Adelaide o chamara, não era um colecionador frustrado que aceitaria um prejuízo de R$95 mil e sairia de cena, com um simples "e sinto muito". Ele era um homem que vivia nas sombras do mercado de arte. E homens assim não aceitam ser humilhados por uma senhora elegante e um pai de família. Fui direto para a casa de Adelaide. Ela morava em um casarão antigo no Batel, cercada por muros altos e carvalhos que pareciam vigias silenciosos. Quando cheguei, encontrei-a no jardim de inverno, lendo um livro de partituras. Mostrei a foto. Ela não tremeu, mas seus lábios se apertaram em uma linha fina. Eu temia que ele fosse baixo o suficiente para isso, sussurrou ela, deixando o livro de lado. Vanderlei trabalha para gente que não vê arte, Ricardo. Eles veem ativos. Eles veem números. Para eles, o violoncelo é um pedaço de madeira. Mas aquelas cartas, as cartas que seus pais nem sabiam que existiam, elas são a chave para uma conta que nunca foi fechada. Adelaide, chega. De enigmas. Eu explodi. A ansiedade me corroendo. Minha filha está sendo seguida. Meus pais roubaram o instrumento, a Sandra gastou o dinheiro, e agora quem paga o pato é a Cecília. Quem é esse homem, e por que ele não vai atrás da Sandra? Adelaide suspirou. O cheiro de chá de jasmim pairando no ar. Porque a Sandra não tem nada, Ricardo, e o seu pai é um falido. Vanderlei sabe que a única pessoa com recursos para reembolsar o prejuízo dele somos nós. Ele está usando a Cecília como alavanca. Ele quer os 95 mil de volta, com juros de conveniência, ou ele quer o que está dentro do estojo. Enquanto conversávamos, meu celular começou a vibrar freneticamente. Era Sandra. Atendi no viva voz. O som do outro lado era de puro caos, gritos, barulho de vidro quebrando e o choro histérico da minha mãe. Ricardo, pelo amor de Deus, traz o dinheiro. Sandra berrava e a voz falhando. Eles estão aqui. Eles entraram na obra, quebraram tudo o que o empreiteiro tinha feito. O papai está trancado no banheiro e eles disseram que se o dinheiro não aparecer até amanhã, eles vão quebrar as pernas dele. Ricardo, me ajuda. Sandra, ouça bem, eu disse, tentando manter a calma que eu não tinha. Vocês criaram isso. Vocês venderam o que não era de vocês para construir uma piscina. Agora aguentem as consequências. Não seja cruel, Ricardo. Era a voz da minha mãe ao fundo, aos prantos. Nós somos seus pais. Você vai deixar a gente morrer por causa de um pedaço de madeira? A Adelaide tem dinheiro. Pede para ela. É só um empréstimo.
Desliguei. O peso daquela traição ainda ardia. Eles não pediam desculpas. Eles não mostravam arrependimento por terem destruído o sonho da Cecília. Eles apenas queriam que alguém limpasse a sujeira que eles mesmos fizeram, usando a nossa culpa como combustível. Passei o resto do dia em um estado de vigilância paranoica. Busquei Cecília na escola meia hora mais cedo, olhando para cada carro preto, cada moto que passava. Ela percebeu. Minha filha sempre foi perspicaz demais. Pai, o que está acontecendo? Ela perguntou enquanto subíamos a rampa da garagem. O violoncelo voltou. Mas você parece que... Vi um fantasma. O vô Arnaldo ligou para o meu celular hoje. Ele estava chorando, pedindo para eu falar com a vovó Adelaide. Senti uma náusea profunda. Meu próprio pai estava tentando usar a neta para chegar ao dinheiro da sogra. Não atenda mais, Ceci. Por enquanto, umas coisas estão um pouco confusas. Mas eu e a vovó vamos resolver. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. O cheiro de café que eu preparava na cozinha às 3 da manhã parecia amargo. Eu olhava para o jardim dos fundos, onde a luz do poste de rua criava sombras longas e distorcidas. Foi quando eu vi um homem parado do outro lado da rua. Ele não se escondia. Ele apenas olhava para a nossa janela, fumando um cigarro cuja brasa brilhava como um olho vermelho no escuro. Ele queria ser visto. Era o cartão de visitas de Vanderlei. Ele estava dizendo: eu sei onde vocês dormem. A situação era insustentável. Eu tinha 2 problemas. Uma quadrilha de receptadores me cercando e uma família biológica que agia como parasitas, tentando sugar o que restava da nossa paz. Eu precisava de um plano que não envolvesse apenas devolver o dinheiro. Se eu pagasse, eles saberiam que eu era um alvo fácil. Se eu não pagasse, o perigo aumentaria. Liguei para Adelaide. Eles estão na minha porta, Adelaide, o Vanderlei e a sombra dele. Seis, ela respondeu com uma voz fria e calculista. Eles também estão na minha, mas eu acabei de descobrir algo interessante sobre o Dr. Valadares. Ele não é o mestre dessa operação. Ele deve dinheiro a alguém muito maior em São Paulo. Alguém que não sabe que ele tentou desviar esse violoncelo para si mesmo antes de repassar. Uma ideia começou a se formar. Uma vingança que não seria apenas contra Vanderlei, mas que serviria de lição definitiva para Sandra e meus pais. Adelaide, você ainda tem aqueles documentos de autenticidade falsos que mencionou? Tenho algo melhor, Ricardo. Tenho o registro original de uma dívida que o pai do Vanderlei tinha com o meu falecido marido. No mundo deles, dívidas de sangue não prescrevem. Vamos dar ao Vanderlei o que ele quer, mas de uma forma que ele deseje nunca ter cruzado o nosso caminho. Mas antes que pudéssemos agir, o primeiro golpe físico veio. Às 6 da manhã, o barulho de algo pesado atingindo a minha porta da frente me fez pular da cama. Quando abri, encontrei o para-brisa do meu carro estraçalhado por uma pedra. Amarrado à pedra, um bilhete com a letra trêmula do meu pai. Eles pegaram a Sandra. Ajude-nos. A guerra tinha escalado. Minha irmã, a cúmplice de toda essa ganância, agora era a moeda de troca. E eu sabia, no fundo do meu coração, que meus pais esperavam que eu sacrificasse tudo, o futuro da Cecília, as economias de uma vida, para salvar a filha favorita deles de um buraco que todos eles cavaram juntos. O bilhete amarrado à pedra parecia queimar as palmas das minhas mãos. Eles pegaram a Sandra, ajude-nos. O desespero do meu pai, Arnaldo, estava impresso em cada letra trêmula, mas no fundo da minha alma, a primeira reação não foi medo. Foi um cansaço avassalador. Sandra sempre fora a protegida, aquela cujos erros eram varridos para debaixo do tapete com o dinheiro que meu pai mal tinha e com os favores que minha mãe, Berenice, implorava. Agora, o tapete fora puxado e o que restava era a sujeira nua e crua. Olhei para o para-brisa estilhaçado do meu carro. Os cacos de vidro refletiam o sol pálido de Curitiba, que tentava romper as nuvens pesadas. Eu sabia que precisava agir, mas não da forma que eles esperavam. Eu não seria mais o Ricardo solícito, que consertava os desastres da família. Pai, fica aqui com a vovó, eu disse para Cecília, que apareceu na porta da sala, apertando o roupão contra o corpo, os olhos arregalados ao ver a pedra no chão. Não saia por nada.
A vovó Adelaide está mandando um segurança para cá em 20 minutos. Dirigi o carro com o vidro quebrado mesmo, sentindo o vento frio cortar o meu rosto, o que ajudava a manter a raiva sob controle. Fui direto ao endereço da Sandra. O cenário lá era de guerra. O portão estava escancarado. O buraco da piscina, que outrora era o símbolo da ganância deles, agora estava cheio de água lamacenta da chuva da noite anterior, refletindo o céu cinzento. Encontrei meu pai sentado no degrau da varanda, com a cabeça entre as mãos. Minha mãe andava de um lado para o outro, o rosto inchado de tanto chorar. Onde ela está? Te perguntei, a voz soando mais dura do que eu pretendia. Levaram ela, Ricardo, gritou minha mãe, vindo em minha direção e agarrando meus braços. 2 homens. Eles disseram que se os 95 mil não aparecerem, eles vão mandar a Sandra para um depósito em São Paulo. Ricardo, você tem que dar o dinheiro. A Adelaide tem. Aquela velha tem milhões guardados. Parem de chamar ela de velha, rebati, soltando-me dela. A Adelaide é a única pessoa que tentou proteger a Cecília. Vocês roubaram a neta de vocês. Vocês venderam o futuro dela por esse lamaçal aqui no quintal. Apontei para o buraco da piscina. Meu pai levantou o olhar. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Nós erramos, eu sei. Mas é sua irmã, Ricardo. O Vanderlei disse que não é só o dinheiro agora. Ele quer compensação pelo susto que a Adelaide deu nele. Ele quer 200 mil reais, ou o violoncelo de volta com as cartas originais. Eu ri. Uma risada amarga que ecoou pelo quintal vazio. Ele quer o instrumento? Pois bem, ele terá um encontro com o instrumento, mas não da forma que imagina. Saí de lá sem dar mais explicações, ignorando os gritos de Berenice. Voltei para a casa de Adelaide. Ela já estava ao telefone, coordenando algo, com uma frieza que eu começava a admirar. No escritório, sobre a mesa de carvalho, estavam as 3 cartas barrocas originais. O papel era amarelado, com bordas desgastadas, exalando um cheiro de tempo e pó. Eles querem a Sandra, eu disse, sentando-me diante dela. Eles querem 200 mil ou o violoncelo. Adelaide largou o telefone e me olhou por cima dos óculos. Vanderlei é um amador tentando jogar com profissionais, Ricardo. Ele não quer a sua irmã. Sandra é um custo para ele. Ele tem que alimentá-la, escondê-la. Ela é apenas o meio de nos quebrar. Mas ele cometeu um erro tático ao envolver o nome do meu falecido marido na conversa ontem. Ela me entregou um envelope selado. Dentro deste envelope está a prova de que o pai de Vanderlei desviou fundos de uma fundação de artes nos anos 90, fundos que pertenciam à minha família. Se isso chegar às autoridades, ou pior, aos atuais parceiros de negócio do Vanderlei em São Paulo, ele está acabado. Ele será visto como o filho de um traidor, alguém em quem não se pode confiar. E a Sandra? Perguntei. Vamos fazer a troca, disse Adelaide, levantando-se com elegância. Mas não na casa dela. Marcaremos no antigo auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o Guairão. À noite, um lugar vasto, cheio de ecos e sombras. É o cenário perfeito para uma lição definitiva. Passei o restante do dia em uma agonia controlada. Liguei para Vanderlei. A voz dele era de um deboche insuportável. Achou o juízo, Ricardo? O papai Arnaldo te contou que a irmã está chorando muito? Eu tenho o que você quer, Vanderlei. Mas não vou te dar um centavo. Vou te dar algo que vale muito mais. As cartas originais e a renúncia de posse da Adelaide para que você possa vender o violoncelo legalmente, em qualquer leilão do mundo. Mas você traz a Sandra. Se eu vir um arranhão nela, eu queimo os documentos na sua frente. No Guairão, às 10 da noite, ele concordou. Vá sozinho. Eu não fui sozinho, é claro. Adelaide tinha seus próprios contatos. Homens que cuidavam da segurança das suas propriedades há décadas. Mas, para todos os efeitos, eu entrei no auditório deserto apenas com uma pasta de couro sob o braço. As luzes de emergência lançavam um brilho tênue sobre as poltronas vermelhas. O cheiro de carpete velho e cera de madeira preenchia o ar. No centro do palco, sob um único refletor, estava Vanderlei. Ele segurava Sandra pelo braço. Ela estava despenteada, soluçando, o rímel borrado dando-lhe um aspecto lamentável. Atrás deles, 2 capangas observavam as sombras. Onde está o dinheiro? Perguntou Vanderlei.
sua voz ecoando pelo imenso teatro. Não há dinheiro, respondi, caminhando pelo corredor central. Há algo que vai salvar a sua pele e a da sua família, Vanderlei. Ou algo que vai enterrar você debaixo desse asfalto de Curitiba. Abri a pasta e mostrei os documentos de Adelaide, mas também a pasta sobre o passado de seu pai. Enquanto eu falava, o som de um violoncelo começou a ecoar pelo auditório. Não era uma gravação. Era Cecília. Ela estava escondida em algum lugar nos camarotes superiores, tocando uma melodia tensa, dissonante, que parecia vibrar nas paredes. Vanderlei olhou para cima, nervoso. O que é isso? Quem está aí? É o som da sua dívida sendo cobrada, Vanderlei, eu disse, sentindo uma coragem que nunca imaginei possuir. Minha sogra sabe quem são seus chefes em São Paulo. Ela sabe que você tentou vender esse instrumento por fora antes de prestar contas a eles. Se você não soltar a minha irmã agora e desaparecer desta cidade, o envelope com o seu desvio de conduta chega às mãos deles em 5 minutos. O rosto de Vanderlei empalideceu. A música de Cecília subiu de tom, uma nota aguda e persistente que parecia perfurar os ouvidos. Ele percebeu que a velha, que ele tanto desprezara, tinha olhos e ouvidos em lugares que ele nem sequer sonhava. Ele empurrou Sandra, que tropeçou e correu em minha direção, caindo de joelhos no carpete. Suma, eu ordenei, e leve os meus pais com você. Se eu vir o Arnaldo ou a Berenice perto da minha filha novamente, eu mesmo entrego o restante dos documentos para a polícia. Vanderlei hesitou por um segundo, olhou para a escuridão dos camarotes onde a música agora parara bruscamente e sinalizou para os homens. Eles saíram pelas coxias laterais como ratos fugindo da luz. Ajudei Sandra a se levantar. Ela tremia violentamente. Ricardo, obrigado. Eu achei que ia morrer. Não me agradeça, Sandra, eu disse, soltando o braço dela assim que chegamos à saída. Isso não foi por você, foi pela Cecília, para que o som do violoncelo dela nunca mais fosse interrompido pela sua sujeira. Agora vá para casa. Arrumem suas coisas. A Adelaide comprou a dívida de vocês com o Vanderlei, o que significa que agora vocês devem a ela. E ela não é uma credora paciente. Enquanto caminhávamos para o carro, vi Cecília e Adelaide saindo pela porta lateral. Minha filha segurava o estojo do violoncelo com força. Adelaide olhou para Sandra com um desprezo tão profundo que minha irmã não conseguiu sustentar o olhar. Mas a vitória ainda deixava um gosto de cinzas. Eu sabia que pessoas como meus pais e Sandra não mudavam. Eles apenas esperavam a próxima oportunidade. E o próximo capítulo dessa história não seria sobre resgate, mas sobre a demolição final de todos os laços que nos prendiam àquela toxicidade. A calçada em frente ao Teatro Guaíra estava úmida, refletindo as luzes amarelas dos postes. O ar gelado de Curitiba parecia limpar momentaneamente a sensação de sujeira que a presença de Sandra e a sombra de Vanderlei haviam deixado. Sandra tentou entrar no meu carro, mas eu travei as portas. Ela me olhou com incredulidade, os olhos ainda vermelhos de um choro que, eu sabia, era mais de autopiedade do que de arrependimento. Ricardo, você não pode me deixar aqui. Eu estou apavorada. Aqueles homens podem voltar. Ela implorou, batendo levemente no vidro. Eles não vão voltar, Sandra. A Adelaide garantiu isso. Pegue um aplicativo ou ligue para o seu marido. A partir de hoje, a sua segurança é problema seu. Respondi, sem baixar o vidro. Eu dei a partida e saí, vendo-a diminuir pelo retrovisor. Uma figura pequena e desamparada no meio da imensidão da praça. Levei Adelaide e Cecília para casa. O silêncio no carro era denso, mas não era desconfortável. Era o silêncio de quem finalmente tinha feito a poda necessária em uma árvore doente. Deixei minha filha em casa com o segurança que Adelaide havia contratado e segui com minha sogra para o casarão dela no Batel. Eu precisava entender o que ela queria dizer com comprar a dívida. Entramos na biblioteca de Adelaide. O cheiro de livros antigos e madeira encerada sempre me acalmava, mas naquela noite, as sombras nas estantes pareciam guardar segredos que eu ainda não tinha coragem de tocar. Ela serviu 2 cálices de um licor de ervas e sentou-se na sua poltrona de veludo. Ricardo,
Você viu o que a ganância faz com as pessoas medíocres? Ela começou, a voz cansada, mas firme. Seu pai e sua irmã não são vilões de cinema. Eles são apenas pessoas vazias que acreditam que o mundo lhes deve algo. E pessoas assim são perigosas porque não têm um fundo. Elas sempre precisam de mais. O que você fez, Adelaide? Você disse que eles agora devem a você. Perguntei, sentindo um nó no estômago. Vanderlei precisava de uma saída honrosa perante os seus superiores. Eu paguei os 95 mil reais originais para a conta dele, mas com uma condição legal. Ele transferiu para mim as notas promissórias e os contratos de empréstimo que seu pai assinou colocando a casa da Sandra e os direitos sucessórios da família como garantia. Na prática, Ricardo, eu sou a dona da casa da sua irmã e de tudo o que seu pai ainda possui. Eu me recostei na cadeira, processando a informação. Adelaide não tinha apenas salvado a família. Ela tinha colocado uma coleira neles. Você vai despejá-los? Me perguntei. Não, ela sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Isso seria rápido demais. Eu vou deixá-los morar lá, mas eles vão trabalhar para pagar cada centavo. Sandra vai ter que arrumar um emprego real. E seu pai vai ter que vender aquele carro de luxo que ele ainda mantém escondido na garagem de um amigo. Eles vão sentir o peso de cada real que tentaram roubar da Cecília. No entanto, o destino tinha uma carta final para jogar. Na manhã seguinte, enquanto eu tentava organizar a vida e consertar o para-brisa do meu carro, recebi um telefonema do Hospital Cajuru. Meus pais haviam sofrido um acidente. Ao chegar lá, encontrei meu pai com o braço engessado e minha mãe em estado de choque. Eles estavam fugindo. No meio da madrugada, em vez de aceitarem os termos de Adelaide, tentaram colocar o que podiam no carro e pegar a estrada para o litoral, provavelmente para se esconderem em alguma casa de veraneio de conhecidos. No desespero e sob a chuva forte, meu pai perdeu o controle em uma curva da BR-277. O carro estava destruído e, espalhados pelo asfalto, a polícia encontrou algo que me fez perder o chão. Várias pratas e joias que pertenciam à minha falecida esposa, mãe de Cecília. Eles não tinham apenas vendido o violoncelo. Enquanto moravam na minha casa, eles estavam saqueando as memórias da minha filha, peça por peça, esperando o momento de converter tudo em dinheiro para as piscinas, ou para as dívidas de jogo do meu pai. Fui até o quarto onde meu pai estava. Ele evitou meu olhar. Joias da Marina, pai? Sério? Minha voz era um sussurro carregado de ódio. Vocês estavam roubando a neta de vocês sistematicamente sob o meu teto? Nós íamos devolver o valor, Ricardo. Ele começou, a voz trêmula. A gente precisava de um fôlego. A Sandra estava sendo ameaçada antes mesmo do violoncelo. Nós só queríamos salvar a nossa família. Vocês não são família, eu disse, sentindo algo se quebrar definitivamente dentro de mim. Família é quem protege. Vocês são predadores. Eu vim aqui apenas para dizer uma coisa. Adelaide não vai cobrar a dívida em parcelas. Ela vai executar as promissórias agora. Amanhã a ordem de despejo chega na casa da Sandra. E sobre as joias, eu já prestei queixa. A polícia está esperando vocês receberem alta para colher o depoimento por furto. Minha mãe começou a gritar, chamando-me de filho ingrato, dizendo que ela me carregou no ventre para eu ser o carrasco dela. Eu saí do hospital sem olhar para trás. O cheiro de éter e desinfectante parecia estar grudado na minha pele, mas à medida que eu caminhava em direção ao estacionamento, o ar fresco de Curitiba começou a levar aquela sensação embora. Fui para casa. Cecília estava na sala, praticando. O som do violoncelo era diferente agora. Não era mais apenas uma melodia doce e juvenil. Havia uma força, uma resiliência nas notas graves. Ela sabia de tudo. Eu não podia mais escondê-la da verdade. Eles se foram, pai? Ela perguntou, sem parar de tocar. Eles se foram, Ceci, e desta vez é para sempre. Ela assentiu e continuou a música, mas eu sabia que Vanderlei ainda era uma ponta solta. Ele tinha o dinheiro, mas tinha perdido o prestígio, e homens como ele, quando perdem o orgulho, tornam-se animais feridos. Eu recebi uma mensagem no meu celular de um número desconhecido. A velha pagou a conta, mas o juro do desrespeito ainda está em aberto.
Nos vemos no recital. O recital de fim de ano do conservatório seria em 3 dias. O momento de glória da Cecília estava sendo marcado por uma mira telescópica. O Teatro Ópera de Arame, com sua estrutura de aço tubular e teto transparente, parecia um palácio de cristal flutuando sobre o lago sob a luz da lua curitibana. Era o cenário do recital de formatura do conservatório, o momento pelo qual Cecília havia trabalhado durante anos. Mas, para mim, cada sombra, projetada pelas passarelas de metal, parecia um esconderijo para Vanderlei. A mensagem de ameaça queimava no meu bolso, um lembrete constante de que a ganância e o orgulho ferido não descansam. Adelaide chegou vestindo um sobretudo cinza pérola. Sua expressão era uma máscara de determinação. Ao seu lado, não havia apenas o motorista, mas 2 homens de ombros largos que se misturaram discretamente ao público. Ele não vai ousar, Ricardo. Ela sussurrou, tocando meu braço. Vanderlei é um rato, e ratos morrem quando são expostos à luz. Mas por precaução, a segurança está em cada saída. Nos bastidores, encontrei Cecília. Ela estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca vira. Ela segurava o arco do violoncelo como se fosse uma espada. Pai, ela disse, a voz baixa. A Sandra me mandou uma mensagem agora há pouco. Ela está na porta do teatro. Ela disse que o vovô está passando mal e que eles precisam de dinheiro para os remédios que o hospital não deu. Senti uma onda de náusea. Mesmo na ruína, mesmo após o despejo e as denúncias, eles usavam a saúde debilitada como munição emocional para sabotar o momento mais importante da vida da neta. Não responda, Ceci. Deixe que eu cuido disso. Hoje é sobre você, sua música e a vovó Marina, que estaria orgulhosa de ver. Aquelas joias recuperadas e você brilhando. Saí em direção à entrada principal. Lá, encostada a uma coluna, estava Sandra. Ela parecia exausta. As roupas antes impecáveis agora estavam amarrotadas. Quando me viu, tentou forçar uma expressão de sofrimento. Ricardo, por favor. O papai está no carro, ele não consegue respirar direito. A Adelaide tirou tudo de nós. Onde vamos morar amanhã? Vocês vão morar no lugar que escolheram. Com suas ações, Sandra, eu disse, sem parar de caminhar. Se ele está passando mal, ligue para o SAMU. Não use a Cecília como caixa eletrônico emocional. Se você der mais um passo em direção aos bastidores, os seguranças da Adelaide vão tirar você daqui à força e eu pedirei uma medida restritiva ainda hoje. Ela recuou, a máscara de sofrimento caindo para revelar uma careta de puro despeito. Você se acha melhor que nós, mas é tão frio quanto aquela velha. Espero que a música dela fale. Virei as costas. Eu não tinha mais espaço para o veneno deles. O recital começou. O som da orquestra de câmara preenchia o vazio do teatro. Quando chegou a vez de Cecília, o silêncio foi absoluto. Ela caminhou até o centro do palco, o violoncelo Goffriller brilhando sob o holofote. Ela começou a tocar o prelúdio da suíte no P1 de Bach. As notas graves eram profundas, viscerais, contando a história de tudo o que passamos. A traição, o roubo, o medo e, finalmente, a superação. Enquanto ela tocava, meus olhos varriam a plateia. No fundo do auditório, vi um homem de chapéu, parado perto da saída de emergência. Era Vanderlei. Ele observava Cecília com um olhar gélido. Eu me levantei silenciosamente e comecei a contornar o auditório. Ao mesmo tempo, vi os seguranças de Adelaide fechando o cerco. Vanderlei percebeu o movimento. Ele levou a mão à parte interna do paletó. Meu coração parou. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, 2 policiais militares, que haviam sido alertados sobre a presença de um receptador foragido, apareceram por trás dele. O Dr. T. Valadares foi algemado ali mesmo, sem alarde, enquanto a música de Cecília atingia o seu clímax. A justiça, assim como a música, tem seu tempo certo para a resolução. Quando Cecília terminou, houve um segundo de silêncio absoluto antes de o teatro explodir em aplausos. Adelaide estava de pé, lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Eu senti um peso de toneladas sendo retirado dos meus ombros. Semanas depois, as coisas finalmente se assentaram.
Vanderlei estava respondendo por uma série de crimes de receptação e ameaça. Meus pais e Sandra foram forçados a se mudar para uma pequena casa de fundos no interior do estado, vivendo da aposentadoria mínima do meu pai, que agora era administrada judicialmente para pagar a dívida com Adelaide. Eles tentaram ligar, mandaram cartas de arrependimento, mas eu nunca as abri. Algumas pontes precisam ser queimadas para que o caminho à frente permaneça iluminado. O buraco da piscina na casa da Sandra foi finalmente preenchido com concreto pelos novos proprietários. No lugar da ganância, plantaram um jardim. Hoje, estou na varanda da nossa casa. O cheiro é de café fresco e da grama molhada pela chuva de fim de tarde. Lá dentro, Cecília ensaia uma peça nova. O som do violoncelo não é mais um grito de dor, mas uma celebração da liberdade. A herança de Adelaide não era o instrumento de 95 mil reais, nem as cartas barrocas. A verdadeira herança era a força para dizer basta a quem nos faz mal, mesmo que compartilhem o nosso sangue. Olho para o porta-retratos na estante. Marina sorri para mim. O violoncelo continua sendo o coração da nossa casa, mas agora ele bate em um ritmo de paz que ninguém, nem por dinheiro nenhum no mundo, poderá roubar novamente.